Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal. Muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo e o assunto do vídeo de hoje será esse jogo das 18h30 valendo pelo Campeonato Paulista de 2025, valendo vaga na final para enfrentar o vencedor de Palmeiras contra São Paulo. Então teremos sim um dos grandes já hoje decidido na final, amanhã mais um, então protagonizando um clássico dos grandes de São Paulo. A questão hoje é o Corinthians recebendo o Santos às 18h30 na Neoquímica Arena, o Corinthians que eu vou ter que ser obrigado aqui a falar de algumas coisas que não são fatos para mim, se já são fatos, mas é muito relativo, se torna muito da sua forma de pensar e até que não aconteça, não são fatos, né? Mas para mim o Corinthians já era na Libertadores da América, esses 3-0 ficou muito difícil. É claro que tem a questão aí, viagem, vai jogar novamente em São Paulo, mas para isso eu acho que se o Corinthians quiser ainda alguma coisa na Libertadores, teria que focar totalmente na Libertadores, o que na minha opinião não será o caso, afinal se trata de um Corinthians e Santos jogando em Itaquera, jogando na sua arena, no seu estádio, e na minha opinião é muito mais próximo o Corinthians ser campeão esse ano, vencendo o Santos e indo para a final e sendo campeão paulista, do que pela Libertadores da América, aonde de certa forma eu particularmente já joguei a toalha, acho que não dá mais para o Corinthians, mas sabemos também de toda a história e tradição. Sendo assim, então, dito tudo isso, acho que como está difícil a trajetória do Corinthians na Libertadores, acredito que o foco, isso projetando com a minha cabeça assim de um manager, eu acho que o foco teria que ser contra o Santos, então jogando em casa, o Corinthians é muito bom, está sob protesto da sua torcida, mas a torcida do Corinthians tende a apoiar durante o jogo e protestar apenas depois do término do jogo, como a gente acha até que de certa forma teria que ser, e todas as outras torcidas, então nisso, não só nisso também, mas como toda a festa, todo apoio que a torcida do Corinthians faz é de se tirar o chapéu, e hoje com certeza será mais uma tarde em São Paulo, uma tarde e noite em São Paulo, em que a torcida do Corinthians irá tentar empurrar o seu time para uma vitória contra o Santos, o que de certa forma seria uma ótima resposta depois dos 3-0 vergonhoso contra o Barcelona do Equador. No vídeo anterior, não sei se você chegou a pegar ali, chegou a assistir o vídeo Barcelona contra Corinthians, eu disse muito que essa derrota do Corinthians acachapante estava para acontecer, já teria acontecido na Copa do Brasil, não aconteceu no Paulista, mas poderia ter acontecido também, onde jogou de certa forma modesto, mas acabou vencendo por 2-0 um adversário de menor expressão, mas contra o Barcelona, onde precisou realmente do seu nível, no seu mais alto nível técnico, tático e de comprometimento. Isso não aconteceu, acabou tomando 3-0 e acredito que hoje também será um jogo muito difícil para o Corinthians, mesmo jogando em Itaquera. E dito então tudo isso, chegando à precificação do vídeo, aonde temos mais EV, na minha precificação aqui, nenhum ponto de mais EV assim correto, que bateu em cima mesmo, abaixo do que eu estava procurando, mas um pouco acima dos dois que eu estava procurando aqui para ficar contra o Corinthians, então fazer um Lei Corinthians a 2,30, pouca coisa aí, 3 décimos acima do que eu estava esperando. Claro que isso tudo faz muita diferença na hora que você vai fazer um fechamento. Eu não costumo pegar odds muito acima daquilo que eu tinha precificado, senão acabo saindo um pouco fora da minha margem ali de erro e acerto dentro das odds. Sendo assim, então, para ficar contra o Corinthians a 2,30 me interessa muito. Claro que acreditando que não que o Santos irá vencer a partida, claro que pode vencer a partida e tudo, mas eu acho que o Santos consegue arrancar um empate do Corinthians e teremos uma decisão no pênalti, uma decisão nos pênaltis no jogo de hoje em Itaquera. Então acho que para o Santos vencer a partida a 3,65, ficou abaixo dos 3,90 que eu tinha dito, a 3,35 para empate, que é o resultado mais provável que eu imagino, muito baixo também, abaixo dos 3,70, 2,30 que ficou acima dos dois que eu tinha precificado para ficar contra o Corinthians. Então será sim essa entrada que eu estarei fazendo hoje, claro que de olho nas escalações e formações, afinal, como eu disse, eu na minha visão pretenderia colocar o time titular hoje e focar no Campeonato Paulista, onde o caminho até um título, até uma boa resposta à sua torcida, que pode levar aí motivação, inspiração para o resto da temporada, teria que focar no jogo de hoje. Acho que é isso que vai acontecer, mas paralelo a isso também tem a decisão da Copa Libertadores. Mais uma vez o Corinthians se vendo eliminado na pré-Libertadores. Acho que pode ser também uma vitória hoje inspiradora para um bom jogo
no meio de semana contra o Barcelona do Equador, sim, mas tudo passa primeiro por esse jogo e como o Corinthians irá aceitar esse jogo. Dito tudo isso, então, quero deixar a todos aí um feliz domingo. Até amanhã com um vídeo falando sobre Palmeiras e São Paulo que se enfrentam no Allianz Parque, se eu não me engano, às 8h30 da noite. Vou falar então um pouco sobre isso também, projetar esse jogo e de quebra também analisar o resultado e quais foram as boas entradas desse jogo entre Corinthians e Santos. No mais, quero desejar a todos aí um bom domingo, uma boa sorte, você torcedor do Santos, um torcedor do Corinthians também. Eu estarei assistindo, claro, afinal o Neymar estará em campo e isso sempre chama atenção. Vamos lá então, fechou, muito obrigado.